Imigrar já mexe com a nossa cabeça. Aí você encontra um brasileiro aqui frustrado só para terminar o serviço. É sempre assim. O mais difícil de morar fora, às vezes, nem sempre é o país. É o tal do brasileiro. É a pessoa com quem você convive neste processo todo. Tem brasileiro que mora no exterior e, se pudesse, colocava no outdoor assim: não venha, é horrível. Cara, não é horrível. Inclusive, falando em horrível, ao contrário, olhem que linda essa vista. O dia tá lindo hoje. Olha isso aqui! Cara, eu nunca vou me acostumar. Eu sei que quem tá no meu Instagram já deve estar de saco cheio de ver essa vista, mas, cara, eu morei 2 anos em um apartamento que não pegava sol, era térreo, numa rua super estreita, eu não conseguia nem ver o céu. Agora, todo dia eu acordo com essa maravilha que Deus fez. Olha isso aqui. Não, olha. Não, e ali, ó, é o Monviso, ó. Cara, o Monviso. Realmente o dia está incrível. Graças a Deus. Bom, eu vou me arrumar e vou gravando esse vídeo porque tem que trabalhar. Nem tudo aqui são flores, mas eu sempre vou olhar o lado positivo das coisas. Ao contrário de muitas pessoas que ficam: ai, você tá floreando, ai, você tá romantizando. Cara, se eu não romantizar minha vida, eu vou romantizar qual? A sua? Já tô até com o uniforme do trabalho, porque daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Tem a bagunça aqui no fundo, porque eu não vou esconder nada e tem um gato andando ali. Eu sou meio em falha com esse negócio de blogueira, porque eu gravo quando eu tenho tempo. E às vezes, quando eu tenho tempo, eu quero descansar. Às vezes a gente não tá afim de ficar gravando e falando, né? Mas eu vou me apresentar rapidão aqui, porque tem muita gente nova chegando. E eu tenho poucos seguidores ainda, mas eu não sei, eu não esperava essa proporção assim de gente seguindo e perguntando coisa. Eu tenho vontade de ajudar as pessoas e tal, sabe? Contar um pouco como foi a nossa experiência. Olha, meu Deus do céu. Contar como que foi a nossa experiência aqui, né? Porque eu acho que isso pode ajudar muitas pessoas. Mas eu vou me apresentar formalmente aqui bem rapidinho, para ninguém ficar perguntando. Meu nome é Karen, o nome do meu esposo é Tarles, que eu fiz lá o vídeo, né, do Corriere, que é o entregador aqui na Itália. Nós moramos aqui na Itália fazem 2 anos, moramos na região do Piemonte, em Torino. Quando nós chegamos, nós fomos morar em uma cidade chamada Pinerolo, é uma cidade com 35 mil, aproximadamente 35 mil habitantes, dá mais ou menos 50 minutos de trem até Torino. E recentemente, faz uns 2 meses, nós mudamos para uma cidade menor ainda, que fica entre Pinerolo e Torino, que se chama Airasca. É uma cidade de 3 mil habitantes, 3.500, parece um bairro no Brasil. E a gente está morando nessa cidade melhor, porque o custo de vida é melhor, né? O preço é bem mais baixo para alugar, para comprar. Então, assim, e a gente gosta de morar em cidade pequena. A gente veio de uma cidade grande, é bem o que a gente queria mesmo. Resolvi fazer esse vídeo porque quando eu abri esse canal, eu já falei em alguns vídeos, mas acho que tem gente que não assistiu os anteriores. Era um canal fechado, que eu só tinha gravado um vídeo de como foi imigrar com as minhas gatas aqui. Eu tinha feito porque depois que eu postei a foto da minha gata no avião, muita gente começou a mandar mensagem: meu, como é que você fez para levar o bicho no avião, né? Eu quero mudar de país também e quero levar o meu pet, como é que faz? Então, como eu tava ficando muito repetitiva, eu gravei aquele vídeo e deixei o canal fechado. E aí eu mandava o link do vídeo fechado para as pessoas. Aí minha mãe veio para cá esse ano, para a Itália, fez a primeira viagem dela, veio nos visitar, e eu gravei pequenos vlogs para mandar pro meu irmão, que estava no Brasil. Ele falou: eu quero que você grave tudo, eu quero que você grave a mãe comendo, a mãe passeando, eu quero ver a reação dela. E como ia ficar muito cansativo ficar gravando vídeo, eu fiz pequenos vlogs e gravei e ia mandando para ele, só que o canal era fechado. Só quem tinha o link conseguia ver. E aí ele começou a compartilhar com a família, as pessoas e tal, e depois que minha mãe voltou pro Brasil, eu parei de gravar os vídeos. Daí as pessoas começaram a pedir, da família: meu, continua gravando, eu tô adorando ver, então eu estou gravando. Comecei a gravar vídeos pro YouTube, sem propósito de viralizar, sem propósito de oferecer coisas milagrosas, ou de ficar iludindo pessoas, vendendo sonhos falsos, né, porque disso tá cheio de picareta aí. Mas é compartilhar a minha experiência, a nossa experiência aqui, as positivas e as negativas. A questão é que sempre quando eu tenho um problema, eu sempre vou olhar os pontos positivos. Isso não quer dizer que não seja difícil, porque a vida aqui é difícil. O problema é quando eu coloco os pontos negativos e enfatizo demais os pontos positivos, aí vem gente encher o saco. Ai, tá vendendo o sonho. Eu falo: não, cara, não tô. É a minha maneira de olhar a vida. Tô falando isso por quê? Peraí que eu vou fazer o delineador.
Tô falando isso porque quando você imigra, você chega cheio de expectativas. Você chega com o coração aberto para fazer novas amizades, você chega muito exposto. E o que acontece? Você encontra brasileiros e você pensa, caraca, tem alguém para conversar no meu idioma, porque você fica, né, mais sensível, você fica mais exposto. E aí você dá de cara com brasileiros que tiveram péssimas experiências aqui, porque tem, cada um tem sua experiência, positiva e negativa. Aí você encontra aquele cara que teve dificuldade para arranjar emprego, ou que passou fome, ou que, assim, passou muita humilhação aqui, que tem, né, dos italianos e tudo mais. E esse cara vai te infernizar. Ele vai falar assim pra você, volta pro Brasil, aqui é horrível, os italianos são mal educados, você vai ter que ficar se matando para trabalhar, você vai passar necessidade, tá tudo muito caro, ai, não é tão simples para você comprar carro, carro você vai levar um ano para você comprar, alugar casa, é impossível você alugar casa, e essa pessoa vai te colocar para baixo. Eu tô falando isso porque é experiência minha, foi experiência minha quando a gente chegou aqui. Eu quase pensei em desistir porque encontrei brasileiros assim frustrados. E o problema de brasileiro que passou necessidade, que passou problemas, é achar que todo mundo vai passar ou achar que todo mundo tem que passar. A impressão é que dá aqueles pessoas assim, não, se eu me ferrei, você vai ter que se ferrar. Ah, porque eu demorei um ano para conseguir emprego. Não, então você também vai ter que levar um ano para conseguir emprego. Cara, eu não sei por que o brasileiro é assim. Tipo, eu vejo outras nacionalidades aqui, tem outras imigrantes de vários outros países, e a sensação que eu tenho é que eles se ajudam muito. Tipo, eu vejo os africanos lá, cara, às vezes um consegue alugar casa, cara, ele chama todos para morar lá, até se estabilizar, sabe? Às vezes um consegue comprar carro para ir trabalhar, e ele volta com o carro cheio, dando carona para todo mundo. Eu sei porque eu já peguei carona com um africano que trabalhava comigo quando não tinha carro. Eles se ajudam muito, assim, e eles sempre estão assim, ó, sorrindo, sempre feliz, sabe? Eu vejo aqui, por exemplo, sei lá, os chineses, albaneses. Cara, agora por que o brasileiro tem que ser assim, velho? Parece que ele não quer que você se dê bem, sabe? Se ele se ferrou, você tem que se ferrar também. Pessoas negativas, sabe? Então, assim, muito cuidado com as amizades. Muito cuidado quando você chegar. Muito cuidado até no Brasil, quando você vai falar que você vai ir para outro, não só para a Itália, mas você vai falar, vou morar em Portugal, vou morar nos Estados Unidos, vou morar, sei lá, Suíça, Suécia, sei lá, onde, em qualquer lugar. Quando você vai falar, tem pessoas que talvez não tenham a coragem que você tem de imigrar, de resumir sua vida em uma mala, atravessar o oceano e largar tudo para trás. Ela vai te botar para baixo. Então isso já começa aí. Comece a cuidar aí. Cuide com os vídeos que vocês vão assistir. Cuide com as pessoas que vocês vão seguir na internet. Quem tá no Brasil quer imigrar. Tipo, ai, quero, sei lá, imigrar para os Estados Unidos. Aí começa a seguir brasileiro que tá lá. Eu sei que nem tudo são flores, tudo tem o ponto difícil e o ponto negativo. Só que nenhum país é perfeito, né? Só que a tua vida aqui vai depender de quem você escolhe para usar como exemplo. Tipo, se você for olhar só aquela pessoa que é toda negativa, ah, é muito difícil conseguir aluguel aqui, ah, é muito difícil conseguir emprego aqui, é muito difícil, eu demorei um ano para conseguir emprego. Cara, isso vai te desmotivar, você vai desistir, aí você já nem vai vir. Só que seja um pouco mais crítico, comece a analisar. Por exemplo, eu não sei porquê, eu não entendo o algoritmo do YouTube. Eu queria que esses vídeos chegassem para pessoas que estão no Brasil, mas está chegando para pessoas que moram aqui na Itália. E aí vem um monte de gente que mora aqui me criticar. Mano, você tá floreando, conta a verdade. Tipo assim, igual o vídeo que eu fiz lá do Corriere, como é trabalhar aqui na Itália como Corriere. Meu gato fazendo bagunça, peraí. Olha lá, tá fazendo arte, né? Traz o gato do Brasil, o gato faz bagunça aqui. Enfim, voltando ao assunto, o vídeo do Corriere. Eu postei lá, teve gente que veio falar, meu, não é tudo isso não, esse emprego é horrível. Gente, teve uns comentários assim, ó, assim, de galera ofendendo mesmo. É horrível e tal, não sei o quê. Aí você vai lá, você entra no perfil do cara, o cara não sabe nem falar italiano, o cara tá sem documento, o cara mora lá nos cafundós do Judas, não tem carro, como é que o cara vai conseguir emprego? É óbvio que a experiência dele vai ser ruim. Aí, por exemplo, gente falando lá. Teve gente que comentou em um outro vídeo meu que eu falei ali, Itália 2 anos, valeu a pena? Eu conto a minha experiência. Eu não tô falando que a minha experiência é verdade absoluta. E eu passei muito perrengue, mas é que, como eu falei, eu escolho sempre olhar o ponto positivo. Eu sou muito positiva.
Tipo, eu sou muito positiva, mas teve gente lá falando assim: meu, que ilusão, você tá vendendo ilusão para as pessoas, não sei o quê. A vida na Itália não é tão simples, é difícil de conseguir aluguel. Aí o cara vai lá, mora no centro de Torino, por exemplo, uma família de 5 pessoas, só um trabalhando. Cara, você vai pagar uns 800 conto no centro de Torino para você morar em um bairro legal, bem no centro, 800 conto. Aí você ganha um salário de 1.500, mano, como é que você vai viver? Só você trabalhando para bancar a mulher e os 3 filhos, morando em um quarto. A tua experiência vai ser ruim. Aí o cara vai lá e passa uma Itália difícil, que você vai pagar caro, que você não consegue alugar, que você não consegue nada, que você vai passar fome. Então, assim, depende da experiência de cada um. A minha experiência aqui foi mais tranquila, porque a gente teve um preparo financeiro no Brasil, a gente guardou dinheiro e a gente chegou aqui e a gente conseguiu contatar uma brasileira que trabalha com aluguel aqui. Então a gente já chegou, já tinha casa para morar. E a gente foi morar em uma cidade menor, a gente pagava 350 euros de aluguel em um apartamento, só para nós dois. Mas nós somos um casal, nós não temos filho. Eu demorei 1 ano para conseguir o meu documento, só meu esposo trabalhava, mas assim, com o salário dele, conseguia bancar o nosso aluguel, que era 350 euros, era barato. A gente conseguia comer, conseguia passear, conseguia viajar, porque não temos filho e morávamos em uma cidade bem mais afastada. Então, assim, depende de cada experiência. Então, você que está pensando em migrar, pense bem em quem você vai olhar, em quem você vai se espelhar, para você não se desmotivar. A mesma coisa é quando você chega aqui, porque as tuas amizades aqui vão influenciar em como vai ser a tua vida aqui. Eu encontrei gente muito coração peludo que me desmotivou assim, que eu fiquei, cara, eu acho que eu não tô na Itália, eu tô no inferno. Você não vai conseguir comprar carro, você não vai conseguir trabalhar tão cedo. O idioma, você vai levar mais de 1 ano para falar que agora que eu tô aqui há 2 anos, agora que eu estou conseguindo me comunicar bem. Cara, não via uma palavra positiva dessa pessoa, essa pessoa me deixou para baixo. Mas graças a Deus a gente fez amigos, amizades, né, com brasileiros e outros estrangeiros, que foi muito legal, com italianos também, que nos deram uma levantada e não nos deixaram desistir. Porque se eu dependesse desses brasileiros, eu não vou citar nome, porque talvez vejam esse vídeo aqui, porque esse vídeo está chegando em pessoas que moram aqui, vai saber que é essa pessoa. Engraçado que eu fui falar com outros brasileiros, e esses brasileiros também tiveram um problema com esses mesmos brasileiros. Tipo, teve uma pessoa aqui que quando eu cheguei me pintou o inferno. É o fulano? Nossa, como é que você sabe? Eu também passei por isso. Então, é uma pessoa que já é figura carimbada, sabe? Mas graças a Deus, assim, nós fizemos amizades boas que nos levantaram, sabe? Nos colocaram para cima. Porque hoje eu olho para trás e vejo que se eu tivesse desistido naquela época, eu ia deixar de viver muitas coisas legais que eu estou vivendo hoje. Então, assim, às vezes a pessoa nem quer o teu mal, esse brasileiro que tá aí. Às vezes não quer o teu mal, mas acontece que a pessoa passou tanto perrengue aqui, teve tanta experiência ruim, que ela acha que a experiência dela é verdade absoluta e que você vai passar isso também, mas não é a sua verdade, sabe? Vou terminar de me arrumar aqui, vou colocar o calçado antifortunístico, para quem não sabe, ó, parece uma pedra. Eu sei que a vida aqui não é fácil, não é. Só que ter um olhar positivo sobre as coisas vai ajudar muito. E ser realista também. Eu sempre tento ser realista. Em que sentido? É difícil conseguir emprego aqui. Cara, no Brasil também às vezes não é fácil. Os italianos são grossos. Cara, eu também já fui mal atendida no Brasil, sabe assim? A questão que eu tô querendo dizer é, todos os países têm os seus problemas, mas às vezes o problema aqui ele é super enfatizado, porque você tá em outro país. Por causa do sentimento. Vou explicar o porquê. Pronto, porque, por exemplo, se você tá no Brasil, aí você tá andando na rua e alguém te xinga, alguém faz alguma coisa, sei lá, você só vai olhar e vai virar a cara e tá tudo bem. Aquilo não vai te afetar, não vai mudar o teu dia, você não vai ficar reflexivo sobre aquilo. Tem pessoas que são mais sensíveis, ok. Mas eu, por exemplo, no final do dia nem vou me lembrar mais da pessoa. Agora, se isso acontece aqui, cara, tem um peso maior. É a mesma coisa, você vai fazer uma entrevista de emprego de uma vaga que você quer muito no Brasil. Você fica frustrado, aí a empresa não te chama. Você vai ficar frustrado, ou você vai ficar triste, normal, qualquer pessoa, né?
Só que quando você chega aqui, isso mexe demais com o teu psicológico. Pensa, cara, eu preciso de um trabalho, eu preciso me manter aqui, senão eu vou voltar pro Brasil, meu Deus. Nossa, por que eles não quiseram? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei italiano errado? Tipo, isso tem um peso muito, muito maior. Mas a questão é a maneira como você olha, você vai ter que tentar ser racional. É difícil ser racional nesse momento aqui, porque você fica preocupado, né? Óbvio, é momento de tensão. Você não tá no teu país de origem. Você não tem a mãe pra você correr ali, né? Ou alguém da tua família, um amigo. Você tá longe de todo mundo. Aqui é você e você, né? E você pode dar a sorte, que a gente deu essa sorte, graças a Deus, de encontrar brasileiros e fazer amigos muito bons que caminharam conosco, ainda caminham conosco, de não desanima, vamos lá. Tamo junto, sabe? De dar aquela força. Porque não é fácil. Então, galera, morar fora não é perfeito. Tem os seus desafios. Mas a experiência negativa de outra pessoa não pode definir qual vai ser a sua experiência aqui. Porque não é uma verdade absoluta. Então, cuida com quem você escuta. Nem tudo é conselho, às vezes é só projeção. Às vezes a pessoa está só projetando em você as frustrações que ela teve aqui. Veja bem que existe uma grande diferença entre você ser realista e você ser negativo. Negativo é aquele que só vê o ponto ruim das coisas e que só vai falar o ponto ruim. Eu posso chegar em você e falar, olha, não é tão fácil conseguir o primeiro emprego, né? E eu posso falar, olha, é um pouco difícil, mas se você pegar por esse caminho, eu acho que pode dar boa, né? Pra mim não foi fácil, mas eu me preparei, né? Eu vi que eu tava com dificuldade com o idioma, né? Você vai conseguir, você entendeu a diferença? Eu tô sendo realista, mas eu não tô sendo negativo o tempo todo. E como é bom você estar perto de pessoas que são positivas. Isso vai fazer muita diferença na sua vida aqui. Então, se eu puder te dar um conselho, evite pessoas negativas. Toda experiência é válida. Às vezes a pessoa teve uma experiência super negativa, você pode tomar aquilo como experiência para você não errar. Mas não quer dizer que vai acontecer o mesmo com você e não quer dizer que tenha que acontecer o mesmo com você. No mais, foca, fé em Deus e se aproxima de pessoas boas, que também tem bastante aqui, não tem só pessoa ruim não.